Bioeletricidade: coração, neurônio e músculo estriado esquelético. Bioeletricidade do coração. O coração é um órgão muscular oco e vital para o sistema circulatório. Possui 4 câmeras, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. E é composto por estruturas como as válvulas cardíacas. A válvula pulmonar está localizada no átrio direito e na artéria pulmonar. Temos a válvula tricúspide, que está localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito. Temos a válvula bicúspide ou válvula mitral, que está localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Temos a válvula aórtica, que está localizada entre a artéria aorta e o ventrículo esquerdo. O coração possui 2 átrios, um átrio direito e um esquerdo. Os átrios são câmaras superiores do coração e funcionam como receptores de sangue. O átrio direito recebe o sangue venoso, que tem um baixo teor de oxigênio, vindo de veias sistêmicas, ou seja, as veias cava superior e a inferior, enquanto o átrio esquerdo recebe o sangue arterial, com um grande teor em oxigênio, que elas são provenientes das veias pulmonares. Assim como os átrios, o coração possui 2 ventrículos, um ventrículo esquerdo e um direito. Os ventrículos são as câmaras inferiores do coração e funcionam como bombas que impulsam o sangue para fora do coração. O ventrículo direito bombeia o sangue venoso para os pulmões para a oxigenação, enquanto o ventrículo esquerdo bombeia o sangue arterial para todo o corpo. Aqui nós temos uma representação do coração com todas as suas estruturas. A bioeletricidade no coração é essencial para o ritmo e a função adequada desses órgãos vitais. O coração possui um sistema elétrico intrínseco que coordena as contrações de suas câmaras, permitindo um bombeamento eficaz de sangue para todo o corpo. Este processo envolve 2 principais componentes: um sistema de condução elétrico e um potencial de ação cardíaco. O sistema de condução elétrico. O coração ele é composto por células especializadas em conduções elétricas, que formam uma rede interligada. Essas células incluem o nódulo sinoatrial, que atua como um marcapasso natural do coração, gerando impulsos elétricos regulares. O impulso elétrico se propaga através das câmaras cardíacas, passando pelo nódulo atrioventricular e em seguida pelas fibras de Purkinje. Essa condução ordenada assegura que as câmaras cardíacas se contraem de maneira coordenada. Tudo vai ocorrer num ritmo onde ela tem uma frequência. A cada batida do coração vai se movimentar, contrair e relaxar através dessas frequências. Um exemplo, quando uma pessoa que tem um problema no coração, ela vai a uma clínica colocar um marca-passo. Um marca-passo, ele é um equipamento que é colocado dentro de uma célula nodal e é chamada de nódulo sinoatrial. Essa célula, ela vai medir a capacidade de estímulo do coração, ou seja, sua automaticidade, a sua alta capacidade de se estimular e o ritmo cardíaco. Se o ritmo estiver mais baixo, você vai ter uma patologia, que é chamada de braquicardia, na qual quando seus batimentos estão mais lentos, cerca de 60 batimentos por minuto. E se tiver num ritmo mais alto, também você vai ter outra patologia chamada de taquicardia, ou mais conhecido como ataque cardíaco, que é quando há uma elevação nos seus batimentos, podendo chegar a 100 batimentos por minuto. Nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular é uma estrutura importante localizada no coração humano, especificamente na junção entre as câmaras superiores, ou seja, os átrios, e as câmaras inferiores, os ventrículos. O nódulo atrioventricular desempenha um papel fundamental na regulação do ritmo cardíaco. Ele atua como um ponto de controle que transmite os impulsos elétricos gerados pelo nódulo sinusal, ou seja, um marcapasso natural do coração localizado no átrio direito. Esses impulsos elétricos coordenam a contração rítmica das câmaras cardíacas, garantindo
que o sangue seja bombeado de forma eficiente para todo o coração. Fibras de Purkinje. As fibras de Purkinje são um componente importante do sistema de condução elétrica do coração. Elas são um tipo especializado de células cardíacas localizado na camada mais interna dos ventrículos do coração. Essas células têm a capacidade de conduzir impulsos elétricos de forma rápida e eficiente, permitindo uma contração coordenada e sincronizada dos ventrículos. Essas fibras de Purkinje possuem características únicas que diferenciam de outras células do coração, como condução rápida, ramificações, fibras musculares, influência do ritmo cardíaco. Na condução rápida, as fibras de Purkinje são capazes de transmitir impulsos elétricos de maneira muito rápida, o que é crucial para coordenar a contração dos ventrículos de forma eficiente. Ramificações. Essas fibras têm uma estrutura ramificada que se estende por todo o tecido dos ventrículos, permitindo que os impulsos elétricos se espalhem rapidamente para todas as partes dos ventrículos. Fibras musculares. Enquanto as fibras de Purkinje têm uma característica elétricas especiais para a condução rápida, elas também possuem algumas características das células musculares, permitindo que participe ativamente das contrações ventriculares. Influência no ritmo cardíaco. Embora o marcapasso natural do coração esteja localizado no nódulo sinusal ou nódulo sinoatrial, que está localizado no átrio direito, a fibra de Purkinje também pode gerar impulsos elétricos em uma taxa mais lenta em situações que o nódulo sinusal falhe. Isso pode manter um ritmo cardíaco mínimo de emergência, ou seja, quando o nódulo sinusal falhar, temos o nódulo atrioventricular para substituir. E quando o nódulo sinusal e o nódulo atrioventricular falhar, temos a fibra de Purkinje, que vai agir da mesma maneira, gerando impulsos elétricos, que na qual, quando ele chegar da fibra de Purkinje, a pessoa já vai estar beirando a morte. Potencial de ação de resposta rápida. O potencial de ação são encontrados nos miócitos contráteis e fibras de Purkinje. É dividido em 5 fases. Fase 0, 1, 2, 3 e 4. A fase 0 é chamada de despolarização rápida, que após as células ser estimuladas, os canais de sódio são abertos com grandes influxos de sódio para dentro. A polaridade, que inicialmente era de menos 90 mV, vai se tornar progressivamente mais positiva com a entrada desses íons, chegando a mais 20 mV no final dessa fase. A fase 1 é chamada de repolarização rápida inicial. Nessa fase, vai ocorrer a inativação dos canais de sódio com a abertura dos canais de potássio. A polaridade cai de mais 20 mV até aproximadamente 0 mV, com a saída da célula de potássio. A fase 2, platô. Essa fase é marcada pelo equilíbrio com entrada de cálcio na célula e saída de potássio, mantendo a polaridade aproximadamente 0 mV. A entrada de cálcio na célula, nessa fase, é responsável pelo processo de contração muscular. Potencial de ação cardíaca. O potencial de ação ocorre devido à alteração na membrana das células cardíacas, relacionado à entrada e saída de correntes iônicas. Esse movimento ocasiona a mudança da polaridade, levando à despolarização celular. Os principais íons envolvidos nesse processo são sódio, potássio e cálcio. Existem 2 tipos de potencial de ação no coração, de acordo com seu tipo celular: o potencial de ação de resposta rápida e o potencial de ação de resposta lenta. Fase 3. Repolarização rápida. Essa fase é marcada pelo fechamento dos canais de cálcio e permanência da saída da célula de íon de potássio, fazendo com que a polaridade vá se negativamente progressivamente até menos 90 mV. Fase 4. Fase de repouso. Apesar do nome dessa fase ser repouso, ocorre troca de 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro, que às custas de gastos de energia ATP, adenosina trifosfato, através da bomba de sódio e potássio. Potencial de ação de resposta lenta.
É o potencial de ação encontrado nas células que tem a propriedade de automatismo e função de marca-passo com nó sinusal e no nó atrioventricular. Fase 0. A despolarização ascendente. Essa fase é marcada pela entrada de cálcio na célula. As correntes de sódio estão inativas nessa fase. Fase 3. Repolarização. É uma fase marcada pelo aumento da contundância ao potássio com sua saída da célula. Fase 4. Despolarização espontânea. Essa é a fase que determina a propriedade de automatismo. Diferentemente da fase 4 de potencial de ação de resposta rápida, essa fase apresenta um aumento lento e gradual da voltagem, sem precisar de um estímulo externo. Quanto mais inclinada essa fase, mais a frequência de despolarização da célula, maior a frequência cardíaca. Quanto a curva atingir o valor de menos 40 mV, ou seja, o limiar, acontece o potencial de disparo e é gerado um novo potencial de ação. Essas modificações de forma espontânea acontecem devido a uma corrente, denominada corrente de marca-passo. Bioeletricidade dos neurônios. Sistema nervoso. É uma parte complexa do corpo humano responsável por coordenar atividades e transmitir informações por meio de sinais elétricos e químicos. Eu vou explicar detalhadamente o sistema nervoso e suas partes e como elas funcionam biofisicamente. O sistema nervoso é composto por uma célula especializada chamada de neurônio, que são as unidades básicas do processamento de informação. Ou seja, um neurônio é uma célula altamente especializada que desempenha um papel fundamental na transmissão de sinais elétricos e químicos no sistema nervoso. Ele possui várias partes distintas, que têm funções específicas no processamento e na transmissão de informação, como eu acabei de falar. Antes de qualquer coisa, a gente tem que primeiro entender as partes, podemos dizer assim, do neurônio, onde tem o corpo celular, que também é chamado de soma, os dendritos, os axônios, as sinapses, os terminais dos axônios, onde o corpo celular também é conhecido, como eu já falei, como soma, e é a parte principal do neurônio, onde estão localizados o núcleo. O núcleo contém o material genético que controla as atividades celulares e a síntese de proteínas necessárias para o funcionamento dos neurônios. Os dendritos são extensões ramificadas que se estendem do corpo celular. Eles recebem sinais de outros neurônios e células, transmitindo informações para o corpo celular. Os dendritos, eles aumentam a superfície de contato e permitem que os neurônios recebam sinais de várias fontes. Ou seja, ele tem a função de recepcionar a condução nervosa. Os axônios é uma estrutura alongada que se origina no corpo celular e transmite os sinais elétricos dos neurônios. É revestido por uma camada de mielina em neurônios mielinizados, que isola o axônio e permite uma transmissão mais rápida dos sinais. Os axônios é responsável por transmitir os potenciais de ações gerados no corpo celular ou nas regiões iniciais dos axônios. O terminal do axônio, eles são nada mais ou menos do que uma extremidade ramificada do axônio, que são responsáveis pela transmissão de sinais para outros neurônios ou células alvas, como células musculares ou glandulares, através de sinapse. Na sinapse, os teledendritos, que também é o nome dado a essa terminal, ele libera os neurotransmissores que acontece através da sinapse química, que são substâncias químicas que atingem ou inibem os neurônios ou células-alvos, como eu acabei de falar. Tudo.
Os neurônios é composto por várias estruturas interconectadas que trabalham juntas para permitir a transmissão eficiente desses sinais elétricos e químicos no sistema nervoso. Os neurônios são conectados entre si e transmitem sinais através de junções chamadas de sinapse, que a sinapse onde uma sinapse é uma junção funcional entre dois neurônios ou entre um neurônio e outra célula, como, por exemplo, uma célula muscular ou glandular. Ela permite a transferência de informação de um neurônio para o outro ou para uma célula-alvo. Existem dois tipos de sinapse, as elétricas e a química, onde a sinapse elétrica as membranas de dois neurônios estão muito próximos e conectam-se por junção chamada junção comunicante. Nesse tipo de sinapse, os íons, especificamente o sódio e o potássio, podem passar diretamente de uma célula para outra através dessas junções, permitindo a comunicação rápida e sincronizada. Isso é comum em células que precisam de uma rápida coordenação, como os músculos cardíacos. Já na sinapse química, onde o sistema nervoso é composto, a sua maioria, por esse tipo de sinapse, pois nesta sinapse a transmissão de informação acontece através de liberação de neurotransmissores. Esses neurônios são substâncias químicas, ou seja, o sinal químico ele tem ação de neurotransmissores, porque ele induz as substâncias químicas que vão estimular a excitação ou a comunicação entre esses neurônios. E os sinais elétricos não têm ação desses neurotransmissores. E a liberação desses neurotransmissores acontece quando um potencial de ação atinge o terminal do neurônio pré-sináptico. Isso causa a abertura de canais de cálcio, onde o cálcio ele entra na célula pré-sináptica e desencadeia a função de vesícula que contém neurotransmissores com a membrana pré-sináptica. Esses neurotransmissores eles se ligam aos receptores específicos na membrana do neurônio pós-sináptico. Isso pode causar uma mudança no potencial dessa membrana do neurônio pós-sináptico. Gera de potencial pós-sináptico nos neurotransmissores aos receptores podem resultar em uma despolarização, potencial pós-sináptico excitatório, ou uma hiperpolarização, potencial pós-sináptico inibitório de neurônios pós-sináptico. Essa integração e transmissão de sinal, integração e a transmissão de sinais acontece se a despolarização atinge um certo limiar. Um potencial de ação pode ser gerado no neurônio pós-sináptico, propagando um sinal para o próximo neurônio na cadeia. E isso acontece com a presença dos neurotransmissores. Na sinapse química, o potencial da membrana lá nos neurotransmissores, como eu acabei de falar, aí na sinapse química. Essa característica ela é única, que é chamada de potencial de membrana, que é a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da célula. Isso ocorre devido à distribuição desigual dos íons, como sódio, potássio e cálcio, nos lados interno e externo da membrana celular. Esse potencial da membrana em repouso é em torno, mais ou menos, de menos 70 milivolts. E quando um neurônio é estimulado, ele pode ocorrer um potencial de ação, como eu também já falei que acontece lá nas sinapses. Essa mudança ela é temporária e rápida no potencial da membrana. Na fase inicial de um potencial de ação, ocorre uma rápida despolarização. Isso gera uma onda de despolarização que se prolonga ao longo do neurônio. Essa propagação do potencial de ação ao longo dos neurônios ocorre por meio de um processo
chamado de condução saltatória. Nos neurônios mielinizados, a mielina, uma substância isolante, cobre certa parte do axônio, deixando espaços chamados de nódulo de Javier. Os potenciais de ações, eles saltam de um nódulo em outro, acelerando a transmissão do sinal. Por isso, essa condução é chamada de saltatória. Quando você tem um neurônio que transmite informações para o outro neurônio, nessa região de sináptica, temos uma região pré-sináptica, ou seja, a comunicação ainda não ocorreu. A região onde ela está vai receber ainda. Então o potencial de ação chega aqui nos terminais dos axônios, ele abre os canais de cálcio e o cálcio entra se ligando a esses neurotransmissores, onde esses neurotransmissores são encaminhados até o bulbo do axônio e são liberados na região sináptica. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas, como eu já falei, que induzem a comunicação entre os neurônios e eles são essenciais. Basicamente, quase toda essa transmissão de neurônio acontece através dessa sinapse química, através desses neurotransmissores. Então, moléculas de diferentes funções, elas se ligam a receptores na região pós-sináptica que recebem e abrem o canal da fenda sináptica, induzindo o potencial de ação. O que está acontecendo nessa imagem é isso, a abertura desses receptores para que essas moléculas elas possam passar da pré-sináptica para pós-sináptica, que induz esse potencial de ação. Para finalizar tudo, o sistema nervoso, ele primeiro recebe a informação. O recebimento dessa informação é do meio externo e também pode ocorrer do meio interno. Depois que ele recebe essa informação, ele vai codificar para depois transmitir as informações. E as células responsáveis por receber essas informações são as células sensoriais. Ou seja, esses sinais eles são processados em áreas específicas. Depois disso, ela vai passar para os nossos neurônios. Esses neurônios receptores, eles codificam essas informações que passam para os efetores, ou seja, a musculatura dos neurônios, que estão ligadas à nossa musculatura. E esses efetores é que vai incentivar a função e a ação diante desses estímulos. E assim é que funciona o nosso sistema nervoso, ou seja, a interpretação dessas informações sensoriais e a tomada de decisões, elas resultam em uma resposta do sistema nervoso. Isso pode levar a concentrações musculares, secreções de hormônios e outras ações que o nosso sistema nervoso ele incentiva. Ou seja, resumindo tudo aquilo que eu já falei, o sistema nervoso é uma rede complexa de neurônio que permite a comunicação e a coordenação de atividades no corpo humano. Ela funciona por meio de sinais elétricos e químicos, envolvendo a despolarização e a repolarização das membranas celulares, a transmissão de sinais por meio da polarização de ação e a comunicação entre os neurônios por meio de sinapses. O processamento de informações ocorre no cérebro e resulta em respostas adequadas às diferentes situações. Nessa última imagem é simplesmente para mostrar para vocês o início desse impulso e a chegada desse impulso à sinapse. Músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético é composto por fibras musculares individuais, também conhecidas como células musculares, onde cada fibra muscular é uma célula alongada e multinucleada, com várias estruturas especializadas, onde
As principais estruturas dos músculos estriado-esqueléticos são as fibras musculares, miofibrilas, sarcômeros, filamentos de actina e miosina, linha Z, túbulo T, tropomiosina e troponina e o sarcoplasma. As fibras musculares, elas são as células individuais que compõem o músculo estriado-esquelético. Elas são alongadas e multinucleadas, o que isso significa que elas têm vários núcleos em uma única célula. Cada fibra muscular é cercada por uma membrana chamada sarcolema. As miofibrilas são as estruturas contráteis dentro das fibras musculares. Elas são compostas por filamentos de proteína, principalmente actina e miosina, onde as fibrilas elas se estendem por toda a extensão das fibras musculares e são responsáveis pela contração muscular. Os sarcômeros são as unidades contráteis funcionais da miofibrila. São as unidades repetitivas ao longo do comprimento das miofibrilas que permite a contração muscular. Cada sarcômero se estende de uma linha Z a outra e contém filamentos de actina e miosina. Esses filamentos de actina e miosinas, eles são as principais proteínas envolvidas na contração muscular. A actina forma o filamento fino, enquanto a miosina forma o filamento espaçoso. Durante a contração muscular, esses filamentos eles se interagem, permitindo que as miofibrilas encurtem. As linhas Z, elas são as estruturas que estendem horizontalmente através do sarcômero, marcando os limites de cada sarcômero. Então, ela também fornece uma ancoragem para os filamentos de actina. Os túbulos T são a invaginação da membrana celular, que penetram profundamente no interior das fibras musculares. Eles estão associados ao retículo sarcoplasmático e permitem com que os sinais elétricos, como os potenciais de ações, se propagam rapidamente para o interior das fibras musculares. O retículo sarcoplasmático ele é um sistema de membrana semelhante ao retículo endoplasmático, mais especificamente para as células musculares. Ele armazena íons caos, que são liberados durante a contração muscular. A liberação desses cálcios, eles desencadeiam a interação entre a actina e a miosina, permitindo assim a contração. A tropomiosina e a troponina são proteínas reguladoras envolvidas na contração muscular. A tropomiosina e a troponina são proteínas reguladoras envolvidas na contração muscular. A tropomiosina cobre os locais de ligação da actina, impedindo as interações com a miosina. Quando o cálcio se liga à troponina, ela causa uma mudança conformacional que comove a tropomiosina, enquanto os locais de ligação de actina e permitem a interação com a miosina. Quando o cálcio se liga à troponina, ela causa uma mudança conformacional que move a tropomiosina, expondo os locais de ligação da actina e permitindo a interação com a miosina. O sarcoplasma e o citoplasma da célula muscular contém todas as organelas e componentes celulares necessários para o funcionamento da fibra muscular, incluindo as miofibrilas, núcleos e mitocôndrias. Para esclarecer melhor, são simplesmente assim: as fibras musculares do músculo estriado esquelético são compostas por estruturas altamente especializadas, como miofibrilas, filamento de actina e miosina, sarcômero, linha Z, túbulo T, retículo sarcoplasmático e proteínas reguladoras, como a tropomiosina e troponina. Essas estruturas elas trabalham em conjunto para permitir a contração muscular eficiente, fundamental para o movimento voluntário do corpo. A contração muscular do músculo ocorre através da interação entre os filamentos de actina e miosina nas miofibrilas dentro do sarcômero. Há a presença de neurônios motores nessa
contração muscular, onde esses neurônios motor enviam um sinal para as fibras musculares, ocorrendo uma despolarização da membrana celular, desencadeando a geração de um potencial de ação, onde esse potencial de ação ele se propaga ao longo dos túbulos T, estimulando a liberação de cálcios dos retículos sarcoplasmáticos para o citoplasma. Esse cálcio se liga à troponina, uma proteína na actina, e isso permite que a miosina se ligue à actina, formando pontes cruzadas. À medida que as pontes cruzadas se formam e se rompem rapidamente, os filamentos de actina deslizam sobre o filamento de miosina, encurtando o sarcômero. Isso resulta na contração muscular. Já no relaxamento muscular, ocorre quando os estímulos nervosos cessam, onde o cálcio é ativamente transportado de volta para o retículo sarcoplasmático, reduzindo a contração de cálcio no citoplasma. Isso permite que as pontes cruzam, se desfaçam e os filamentos de actina voltam às suas posições iniciais, alongando o sarcômero e relaxando os músculos. Bom, aqui nesse vídeo vocês estão vendo que tem um homem que ele está fazendo levantamento de peso, demonstrando a contração e o relaxamento dos músculos. Agora eu vou explicar um pouco sobre o mecanismo de contração no músculo estriado esquelético. A contração muscular nos músculos estriado esquelético envolve uma série complexa de eventos bioquímicos e elétricos que levam à geração de força e movimento. A contração muscular ela é iniciada após a despolarização do retículo sarcoplasmático, onde ele vai abrir os seus canais de cálcio, liberando. A contração só vai ocorrer com a presença de íon cálcio. Quando essa molécula, no momento em que ocorrer essa liberação de íon cálcio, os mesmos vão se ligar ao sítio de ligação específica dos íon cálcio, que estão ligados à molécula de troponina. Sendo que a troponina está ligada aos íon cálcio, tropomiosina e a outra parte com a própria actina. Quando ocorrer a ligação da subunidade C com os íon cálcio, vai promover uma alteração molecular que vai desencadear em um movimento, um giro nessa molécula, puxando para baixo a tropomiosina. E é quando isso acontece, esse filamento de tropomiosina acaba expondo o sítio de ligação da actina, onde essa região corresponde ao sítio de ligação actina e miosina. Essa ligação só é possível pela quebra da molécula de ATP com interações de energia, onde é uma ligação que libera energia que vai ter a quebra de ATP mais fosfato e íon orgânico. Então, nesse momento que a contração ocorre, esse processo se repete milhares e milhares de vezes ao longo da vida muscular. Comunicação no músculo estriado esquelético. A comunicação entre os neurônios motores e as fibras musculares dos músculos estriado esquelético é crucial para a geração de movimento voluntário. Essa comunicação ocorre na junção neuromuscular, também conhecido como placa motora. Junções neuromuscular. As vias motoras somáticas que controlam a musculatura esquelética diferem das vias autonômicas, tanto anatômica quanto funcionalmente. Sabe-se que as vias motoras somáticas são constituídas por um neurônio único, que se origina no sistema nervoso central e projeta seu axônio até o tecido-alvo, que é sempre um músculo esquelético, e são sempre excitatórias, diferente das vias autonômicas, que podem ser excitatórias ou inibitórias. A sinapse entre um neurônio motor somático e uma fibra muscular esquelética é chamada de junção neuromuscular. Assim como todas as sinapses, a junção neuromuscular tem três componentes: o terminal axonal pré-sináptico do neurônio motor, contendo vesícula sináptica e mitocôndrias, e fenda sináptica e a membrana pós-sináptica da fibra muscular esquelética. No terminal axonal há muitas mitocôndrias que fornecem trifosfato de adenosina, ATP, a fonte de energia que é usada para a síntese de transmissor excitatório, a acetilcolina. Liberação da acetilcolina. O cálcio intracelular desencadeia a liberação do neurotransmissor acetilcolina,
da vesícula sináptica armazenada nas terminações nervosas. O receptor nicotínico da acetilcolina medeia a neurotransmissão pós-sináptica na junção neuromuscular e nos glânglios autônomos periféricos. Sabe-se que o receptor nicotínico no adulto é composto por 5 peptídeos, 2 peptídeos alfa, 1 peptídeo beta, 1 peptídeo gama e 1 peptídeo ômega. A ativação de receptores nicotínicos causa a despolarização da célula nervosa ou da membrana da placa terminal neuromuscular. Devido à ligação de duas moléculas de acetilcolina aos receptores nas subunidades alfa e beta e ômega e alfa, o que determina a abertura do canal. O movimento subsequente de sódio e de potássio através do canal está associado a uma despolarização gradual da membrana da placa motora, sendo essa mudança de voltagem denominada potencial da placa motora. Se o potencial for pequeno, a permeabilidade e o potencial da placa motora normaliza-se. É dessa forma, não há propagação de um impulso da região da placa motora para o restante da membrana muscular. Entretanto, se o potencial da placa motora for grande, a membrana muscular adjacente é despolarizada e ocorre a propagação de um potencial de ação ao longo de toda a fibra muscular.